Olá pessoal, depois de tanto tempo, estamos de volta para falar sobre um navio fantástico, o RMS Lusitânia. Espero que gostem do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. O RMS Lusitânia era um transatlântico britânico que foi atacado e naufragado em 7 de maio de 1915 por um bote alemão a 18 quilômetros da costa sul da Irlanda. O naufrágio pressagiou a declaração de guerra dos Estados Unidos contra a Alemanha 2 anos depois. O Lusitânia deteve a Fórmula Azul pela travessia mais rápida do Atlântico e foi brevemente o maior navio de passageiros do mundo até a conclusão de seu navio irmão, o Mauritânia, 3 meses depois. A Kieran Line o lançou em 1906, numa época de forte concorrência pelo comércio do Atlântico Norte. As linhas de navegação alemãs eram concorrentes agressivos para o rico transporte de passageiros transatlânticos no início do século XX. Então, a Kieran respondeu tentando superá-los em velocidade, capacidade e luxo. Ela usou a assistência do almirantado britânico para construir o Lusitânia, entendendo que o navio estaria disponível como um navio mercante armado em tempos de guerra. Neste caso, ele tinha suportes para canhões no convés, mas nenhuma arma jamais foi instalada. Tanto o Lusitânia quanto o Mauritânia foram equipados com os novos e revolucionários motores a turbinas que lhes permitiam manter uma velocidade de serviço de 46 km por hora. O Lusitânia e o Mauritânia foram encomendados pela Kieran, respondendo ao aumento da concorrência de empresas rivais de passageiros transatlânticos, particularmente as alemãs Northeastern Light e a Hamburg American Line. Eles tinham navios maiores, mais rápidos, mais modernos e mais luxuosos que os navios da Kieran, e estavam ainda melhores posicionados a partir dos portos alemães para capturar um lucrativo comércio de imigrantes que deixavam a Europa para a América do Norte. O famoso navio da Northeastern Lloyd, o Kaiser Wilhelm de Rose, capturou a Flâmula Azul do RMS Campania da Kieran em 1897, além do prêmio ser recebido em 1900 pelo navio da Hapag, o Dachsland. A Northeastern Lloyd logo ganhou o prêmio em 1903 com os novos Kaiser Wilhelm II e o Kronprinz Wilhelm. A Kieran viu seus números de passageiros serem afetados como resultado dos chamados transatlânticos da classe Kaiser. Um acordo foi assinado em junho de 1903 e a Kieran recebeu um empréstimo de 2,6 milhões de libras para financiar a construção de 2 navios, que foi reembolsável em 20 anos, a uma taxa de juros de 2,75%. Os navios receberiam um subsídio operacional anual de 75 mil libras cada, mais um contrato de correio no valor de 68 mil libras. Em troca, os navios seriam construídos de acordo com as especificações do almirantado, para que pudessem ser usados como cruzadores auxiliares em tempos de guerra. O navio foi projetado por Leonard Peascott e construído pela John Broad Company em Clydebank, na Escócia. O nome do navio foi retirado da Lusitânia, uma antiga província romana no oeste da Península Ibérica, a região que corresponde hoje pelo sul de Portugal. O nome também havia sido usado por um navio anteriormente construído em 1871 e naufragado em 1901, disponibilizando o seu nome para o gigante da Kieran Line. O espaço do casco foi dividido em 12 compartimentos estanques.
2 dos quais poderiam ser inundados sem risco de naufrágio do navio. Estes eram conectados por 35 portas estanques operados hidraulicamente. Uma falha crítica no arranjo dos compartimentos estanques era que as portas deslizantes dos depósitos de carvão precisavam ser abertas para fornecer uma alimentação constante de carvão enquanto o navio estava operando. E o fechamento em situações de emergência poderia ser problemático. O navio tinha um fundo duplo, com espaço dividido em células estanques separadas. A altura excepcional do navio era devido aos seus 6 convéses de acomodação de passageiros acima da linha de flutuação, em comparação com outros 4 convéses habituais nos navios existentes. No momento de sua conclusão, o Lusitânia foi brevemente o maior navio já construído, mas foi eclipsado a esse respeito pelo seu navio irmão Mauritânia, um pouco maior, que entrou em serviço um pouco depois. As acomodações dos passageiros eram 50% maior do que qualquer um de seus concorrentes, com 552 na classe salão, 460 na classe cabine, que correspondia à segunda classe, e 1.186 na terceira classe. Sua tripulação compreendia por 69 no convés, 369 nos motores e caldeiras em operação e 389 para atender os passageiros. Ele e o Mauritânia possuíam um telégrafo sem fio, iluminação elétrica, elevadores elétricos, interiores suntuosos e uma forma inicial de ar-condicionado. O estaleiro John Brown teve que ser reorganizado por causa de seu tamanho, para que ele pudesse ser lançado diagonalmente na parte mais larga disponível do rio Clyde, onde se encontrava com um afluente. Este tinha uma largura de apenas 190 metros. A nova rampa de lançamento ocupava o espaço de 2 já existentes e foi construído sobre estacas de reforço profundamente enterrados no solo para garantir que as mesmas suportassem o peso concentrado temporário de todo o navio enquanto este deslizava na água. O navio foi lançado em 7 de junho de 1906, 8 semanas depois do planejado devido a greves trabalhistas e 8 meses após a morte do Lord Van Clyde. O lançamento contou com a participação de 600 convidados e milhares de espectadores. 1.000 toneladas de correntes de arrasto foram presas ao casco por anéis temporários para retardá-lo enquanto ele entrava na água. As hélices eram sempre montadas antes do lançamento, mas, desta vez, elas foram montadas em doca seca, pois estas poderiam ser danificadas na colisão com outros objetos no lançamento. A estrutura de suporte de madeira era retido por cabos para que, uma vez que o navio entrasse na água, ele deslizasse para fora de seu suporte. 6 rebocadores estavam prontos para capturar o casco e movê-lo para o ancoradouro adequado. Os testes dos motores do navio ocorreram em junho de 1907, antes dos testes completos programados para julho. Um cruzeiro preliminar, ou julgamento do construtor, foi organizado em 27 de julho com representantes da Kirand, do Almirantado, da Junta Comercial e da John Brown a bordo. Determinou-se que a vibração era causada pela interferência entre a esteira das hélices externas e a interna, que piorava a girar. Em altas velocidades, a frequência da vibração ressoava com a polpa do navio, piorando a situação. A solução foi adicionar rigidez interna à polpa do navio, mas isso exigiu desmontar as áreas da segunda classe e depois
reconstruí-las. Com isso, adicionaram vários pilares e arcos ao esquema decorativo. O navio foi finalmente entregue a Current em 26 de agosto, embora os problemas da vibração nunca tenham sido totalmente resolvidos e outros trabalhos de reparação continuaram em sua curta vida. O arquiteto escocês James Miller foi escolhido para projetar os interiores do Lusitania, enquanto Harold Petto foi escolhido para projetar os interiores do Mauritania. Miller optou por usar gesso para criar os interiores, enquanto Petto fez uso extensivo de painéis de madeira e, como resultado, a impressão dada pelo Lusitania no seu interior era que ele era mais brilhante que o Mauritania. Então, desta forma, os designs do Lusitania provaram ser mais populares. A quilha do Lusitania foi colocada na John Brough, em Clydebank, na Escócia, na doca número 367, em 16 de junho de 1904, quando o dono da Current, Lord Macleod, martelou o primeiro rebite. A Current o apelidou de O Navio Escocês, em contraste com o Mauritania, cujo contrato foi para Southampton, na Inglaterra, que o começou a construir 3 meses depois. Os detalhes finais dos 2 navios foram deixados para os projetistas nos 2 diferentes de saleiros, para que os navios diferissem nos detalhes do design, do casco e da estrutura finalizada. Os navios podem ser mais facilmente distinguidos por causa dos ventiladores do topo, que eram planos no Lusitania, enquanto no Mauritania eram ventiladores convencionais arredondados. A Waterline e seus navios da classe Olympic foram quase 30 metros maiores e um pouco mais largos do que os navios da Current. Isso tornou os navios da classe Olympic cerca de 15.000 toneladas mais pesados que os navios da Current. Tanto o Lusitania quanto o Mauritania foram lançados e estavam em serviço há vários anos antes que o Olympic, o Titanic e o Britannic estivessem prontos para a corrida do Atlântico Norte. Embora significativamente mais rápido que o Olympic seria, a velocidade das embarcações da Current não era suficiente para permitir a linha executar um serviço transatlântico semanal de 2 navios de cada lado do Atlântico. Um terceiro navio era necessário para um serviço semanal e, em resposta ao plano anunciado da Waterline de construir 3 navios da classe Olympic, a Current encomendou um terceiro navio, o fantástico RMS Aquitânia. Como o Olympic, o Aquitânia da Current Line tinha uma velocidade de serviço mais baixa, mas era uma embarcação maior e muito mais luxuosa. Devido ao seu tamanho aumentado, os interiores da classe Olympic poderiam oferecer muito mais comodidade do que o Lusitania e o Mauritania. Tanto o Olympic quanto o Titanic ofereciam piscinas, banhos turcos, academia, quadra de squash, grandes salas de recepção, restaurantes à la carte separados dos salões de jantar e muitas outras cabines com banheiros privativos. Isso era algo meio raro na época. Fortes vibrações como subproduto das 4 turbinas a vapor do Lusitania e no Mauritania afetariam os 2 navios ao longo de suas carreiras. Por outro lado, os compartimentos da classe Olympic utilizavam 2 motores alternativos tradicionais e apenas uma turbina para a hélice central, o que de fato reduzia bastante a vibração. Por causa de sua maior tonelagem e viga mais larga, o casco da classe Olympic também estava mais estável no mar e menos propensa a emborcar. O Lusitania e o Mauritania apresentavam proas retas, em contraste com as proas angulares dos navios da White Star Line, projetado para que os navios pudessem mergulhar através de uma onda em vez de atingi-la. A consequência imprevista
era que os navios da Kirnd avançariam de forma alarmante nas ondas. Mesmo em clima calmo, permitia que ondas enormes espirrassem pelo arco e avançassem pela parte da superestrutura. Os navios da classe Olympic também eram diferentes do Lusitânia e do Mauritânia na maneira de como eram compartimentados embaixo da linha d'água. Os navios da Varsaline foram divididos por anteparas estanques transversais, enquanto o Lusitânia tinha anteparas transversais, anteparas longitudinais ao longo do navio em cada lado, entre a caldeira e as casas de máquinas e os depósitos de carvão na parte externa do navio. A comissão que investigou o naufrágio do Titanic em 1912 ouviu testemunhos sobre a inundação dos depósitos de carvão situados fora das anteparas longitudinais. Sendo de comprimento considerável quando inundados, elas poderiam aumentar a estabilidade do navio e tornar impraticável o embarcamento do navio. E foi exatamente isso que aconteceu mais tarde com o Lusitânia. A estabilidade do navio era insuficiente para o arranjo das anteparas, e as inundações de apenas 3 depósitos de carvão de um lado poderia resultar em uma altura metacêntrica negativa. Por outro lado, o Titanic recebeu ampla estabilidade e afundou com apenas alguns graus, sendo o projeto tal que havia muito pouco risco de inundações desiguais e possível embarcamento. O Lusitânia não carregava as botes salva-vidas suficiente para todos os seus passageiros, oficiais e tripulantes no momento de sua viagem inaugural, carregando 4 botes salva-vidas a menos que o Titanic em 1912. Essa era uma prática comum para os grandes navios de passageiros da época, uma vez que a crença era de que, nas movimentadas rotas de navegação, a ajuda sempre estaria próxima e os poucos barcos disponíveis seriam adequados para transportar todos a bordo para resgatar os passageiros antes de um naufrágio. Depois que o Titanic afundou, parece que a coisa mudou, não foi? O Lusitânia e Mauritânia foram equipados com mais 6 barcos de madeiras, construídos em clicker sob turcos, perfazendo um total de 22 barcos montados em turcos. O restante de suas acomodações em botes salva-vidas foi complementado com 26 botes salva-vidas desmontáveis, 18 armazenáveis diretamente abaixo dos botes salva-vidas e 8 no convés posterior. Os dobráveis foram construídos com partes inferiores ocas de madeira e laterais de lona e precisavam ser montados no caso de serem utilizados. Isso contrastava com o Olympic e o Britannic, que receberam um conjunto completo de botes salva-vidas, todos equipados sob turcos, claro, depois do naufrágio do Titanic. Essa diferença teria sido um dos principais contribuintes para a elevada perda de vidas envolvida no naufrágio do Lusitânia, uma vez que, infelizmente, não houve tempo suficiente para montar os barcos dobráveis ou jangadas salva-vidas, pelo fato de que a instabilidade severa do navio tornou impossível baixar botes salva-vidas no lado bombordo da embarcação, e a rapidez do naufrágio não permitiu que os botes salva-vidas remanescentes, que poderiam ser abaixados diretamente por serem montados sob turcos, fossem enchidos e lançados com passageiros. Quando o Britannic, trabalhando como navio-hospital durante a Primeira Guerra Mundial, afundou em 1916, depois de, infelizmente, atingir uma mina no canal de Ikea, os barcos já turvados foram rapidamente baixados, poupando quase todos a bordo. Mas o navio também levou quase 3 vezes mais tempo para afundar do que o Lusitânia e, portanto,
a tripulação teve mais tempo para evacuar os passageiros. O Lusitânia, no comando do Comodoro James Walt, atracou no cais de Liverpool para sua viagem inaugural às 16h30 no sábado, 7 de setembro de 1907, quando o antigo RMS Lucania, na época proprietário da Flâmula Azul, desocupou o pier. Na época, o Lusitânia era o maior navio transatlântico em serviço e continuaria sendo até a introdução do Mauritânia, em novembro daquele ano. Uma verdadeira multidão de 200 mil pessoas se reuniu para ver a partida do navio às 21 horas para Queenstown, renomeada para Cobb em 1920, onde ele deveria receber mais passageiros. Ele ancorou novamente em Rochers Point, perto de Queenstown, às 9h20 da manhã do dia seguinte, onde 120 passageiros embarcaram no navio, elevando o total de passageiros para 2.320. Às 12h10 do domingo, o Lusitânia estava novamente passando pelo Downton Rock Lightship e nas primeiras 24 horas alcançou 901 km antes de chegar a Sandy Hook às 9h05 da sexta-feira, 13 de setembro, totalizando 5 dias e 54 minutos. Infelizmente 30 minutos fora do tempo recorde do Kaiser Wilhelm II da linha Lloyd da Alemanha. A neblina atrasou o navio em 2 dias e seus motores ainda não estavam amaciados. Em Nova York, milhares de pessoas se reuniram na margem do rio Hudson no Pier 56. Acredite ou não, toda a polícia de Nova York havia sido chamada para controlar a multidão. Desde o início do dia, 100 táxis puxados a cavalo estavam na fila, prontos para levar os passageiros. Durante a estadia da semana, o navio foi disponibilizado para visitas guiadas e às 15 horas do sábado, 21 de setembro, o navio partiu novamente na viagem de volta, chegando a Queenstown às 4 da manhã de 27 de setembro e Liverpool 12 horas depois. A viagem de volta de 5 dias, 4 horas e 19 minutos foi novamente atrasada pelo nevoeiro. Em sua segunda viagem em um clima melhor, o Lusitânia chegou a Sandy Hook em 11 de outubro de 1907, no tempo recorde de Fórmula Azul de 4 dias, 19 horas e 53 minutos. Você tem ideia, né? Demorava quase 5 dias para você atravessar o oceano. Ele teve que esperar a maré entrar no porto, onde as notícias a procedem, e foi recebido por uma frota de pequenas embarcações que buzinavam. Durante seus 8 anos de serviço, ele fez um total de 202 travessias na rota Liverpool-Nova York pela Cullinan Line, transportando um total de 155.795 passageiros para o oeste e outros 106.180 para o leste. Quando o Lusitânia foi construído, suas despesas de construção e operação foram subsidiadas pelo governo britânico, mas com a condição de que ele poderia ser convertido em um navio mercante armado, caso necessário. Um compartimento secreto foi projetado com o objetivo de carregar armas e munições. Quando a guerra foi declarada, ele foi requisitado pelo almirantado britânico como um cruzador mercante armado e foi colocado na lista oficial de AMCs, que é o nome dado a navios civis que, posteriormente, foram transformados em navios militares. O Lusitânia, então, foi listado como um cruzador auxiliar junto com o Mauritânia, seu navio irmão, e o Aquitânia tornou-se navio hospital. A Declaração de Paris codificava as regras para os compromissos navais envolvendo navios civis. As chamadas regras do cruzador, que geralmente não funcionavam, exigiam que a tripulação e os passageiros de navios civis fossem salvaguardados no caso de navio ser confiscado ou afundado.
Essas regras também colocavam ônus no próprio navio, pois o navio mercante tinha que arvorar sua própria bandeira e não fingir ser de uma nacionalidade diferente. Além disso, deve parar quando confrontado e permitir ser abordado e revistado, e não é permitido que ele se arme ou adote ações hostis ou evasivas. No início das hostilidades entre os países, os temores pela segurança do Lusitânia e de outros grandes navios transbordaram. Durante a primeira travessia para o leste, o navio, após o início da guerra, ele foi pintado em um esquema de cores cinza, na tentativa de mascarar sua identidade e torná-lo mais difícil de detectar visualmente. Muitos dos grandes navios de linha foram atracados entre 1914 e 1915. Este, em parte, devido à queda na demanda por viagem de passageiros através do Atlântico e, em parte, para protegê-los de danos causados por minas ou outros perigos. Entre os mais reconhecidos desses navios, alguns foram usados como transporte de tropas, caso aconteceu depois com o Olympic, enquanto outros se tornaram navio hospital, que foi o caso do Britannic e do Aquitânia. O Lusitânia permaneceu em serviço comercial, embora as reservas a bordo não fossem de modo algum muito fortes durante outono e inverno, mas a demanda era o suficiente para manter o navio em serviço. Mas, no início de 1915, uma nova ameaça começou a se materializar. E eles eram chamados de submarinos. No início, eles eram usados pelos alemães apenas para atacar navios da marinha, o que eles conseguiam apenas ocasionalmente, mas às vezes com grande sucesso. Então, os submarinos começaram a atacar navios mercantes, às vezes, embora quase sempre de acordo com as antigas regras do cruzador. Mas, no desespero alemão para obter uma vantagem no Atlântico, o governo alemão decidiu intensificar sua campanha submarina. Isso foi uma retaliação aos britânicos quando declararam o Mar do Norte uma zona de guerra em novembro de 1914. Em 4 de fevereiro de 1915, a Alemanha declarou os mares ao redor das ilhas britânicas uma zona de guerra. E a partir de 18 de fevereiro, os navios aliados na área seriam afundados sem aviso prévio. Não foi uma guerra submarina totalmente restrita, e esforços seriam tomados para evitar afundar navios neutros. O Lusitânia estava programado para chegar a Liverpool em 6 de março de 1915. O almirantado emitiu suas instruções específicas sobre como evitar submarinos. O almirante Henry Oliver ordenou o HMS Lewis e o HMS Laverock para que estes escoltassem o Lusitânia e tomou as precauções adicionais em enviar o HMS Lions para patrulhar a Baía de Liverpool. Em resposta a essa nova ameaça submarina, foram feitas algumas alterações nos protocolos do navio. Em contravenção às regras do cruzador, ele foi ordenado a não arvorar bandeira na zona de guerra. Algumas mensagens foram enviadas ao comandante do navio para ajudá-lo a decidir como melhor proteger seu navio contra a nova ameaça. Suas chaminés foram pintadas de cinza escuro para ajudar a torná-lo menos visível para os submarinos inimigos. Isto, claramente, não havia esperança alguma de disfarçar sua identidade, pois seu perfil era muito reconhecido, tanto que, quando ele foi identificado pelo submarino alemão, não foi feita nenhuma tentativa de identificar o nome que estava escrito nele. O capitão Tom, aparentemente sofrendo de estresse por operar seu navio na zona de guerra, claro, com razão, e após uma significativa controvérsia de uma bandeira falsa, deixou o comando do navio.
A Kearney explicou mais tarde que estava cansado e muito doente. Ele foi substituído pelo capitão William Thomas Turner, que havia comandado anteriormente o Lusitânia, Mauritânia e o Aquitânia nos anos anteriores à guerra. Em 17 de abril de 1915, o Lusitânia deixou o porto de Liverpool em sua 201ª viagem transatlântica, chegando a Nova York em 24 de abril. Um grupo de alemães americanos, na esperança de evitar controvérsias se o Lusitânia fosse atacado por um submarino, discutiu suas preocupações com representantes da Embaixada da Alemanha. A embaixada decidiu avisar os passageiros antes de sua próxima travessia para não navegar a bordo do Lusitânia. A Embaixada Imperial Alemã colocou um anúncio de advertência em 50 jornais americanos, incluindo os de Nova York. Anexado a esse jornal estavam as seguintes palavras: aos viajantes que pretendem embarcar na viagem atlântica, são lembrados que existe um estado de guerra entre a Alemanha e seus aliados e a Grã-Bretanha e seus aliados, e que essa zona de guerra inclui as águas adjacentes às ilhas britânicas, que, de acordo com a notificação formal dada pelo governo imperial alemão, os navios que arvoram bandeira da Grã-Bretanha ou qualquer um de seus aliados estão sujeitos à destruição nessas águas, e que os viajantes que navegam na zona de guerra nos navios da Grã-Bretanha e os seus aliados o fazem por sua conta e risco. Embaixada da Alemanha Imperial em Washington, 22 de abril de 1915. Esse aviso levou à grande agitação da imprensa e preocupou alguns passageiros e a tripulação a bordo. Mesmo assim, infelizmente, o Lusitânia partiu do Pier 54 em 1º de maio de 1915 às 12h20. Poucas horas após a partida do navio, as edições de sábado à noite do The Washington Post publicou 2 artigos em sua primeira página, ambos se referindo a esses avisos. Em 7 de maio de 1915, o Lusitânia estava chegando ao final da sua 202ª viagem, com destino a Liverpool, e estava programado para atracar no final da tarde. A bordo dele estavam 1.266 passageiros e tripulação de 696, que totalizavam 1.962 pessoas. Ele estava navegando paralelo à costa sul da Irlanda e estava a 18 km da Old Reef Kinsale, quando, infelizmente, atravessou a frente do Rio 20 às 14h10. Devido à grande velocidade do navio, alguns acreditam que o encontro entre o submarino alemão e o navio seja simples coincidência, já que o submarino dificilmente poderia pegar o navio. Existem discrepâncias em relação à velocidade do Lusitânia, como havia sido relatado, viajando não perto de sua velocidade máxima. Walter Schwinger, o comandante do submarino, deu a ordem para disparar um torpedo. Esse torpedo atingiu o Lusitânia na proa estibordo, e momentos depois uma segunda explosão eclodiu dentro do casco do Lusitânia, onde o torpedo tinha atingido, e o navio começou a afundar-se muito mais rapidamente, com uma instabilidade proeminente a estibordo. Quase que imediatamente, a tripulação lutou para lançar os botes salva-vidas, mas as condições do naufrágio dificultaram o uso e, em alguns casos, era impossível devido à instabilidade severa do navio. No total, apenas 6 dos 48 botes salva-vidas foram lançados com sucesso, com vários deles virando e quebrando. O navio possuía botes para todos os passageiros, mas não teve suas máquinas paradas, pois as salas de caldeiras estavam sendo inundadas, o que levou à morte de muitas pessoas, já que muitos botes não foram lançados. O Lusitânia afundou em apenas, acredite ou não,
Um navio de 240 metros afundou em 18 minutos, por volta das 14 horas e 28 minutos. Narrando agora minuto a minuto. Às 14h14, as luzes da terceira classe se apagaram devido a um pequeno incêndio nos geradores de energia. Às 14h22, o primeiro bote saiu com 45 pessoas, todas da primeira classe. Nesse momento, os passageiros da terceira classe já estavam infelizmente encurralados, pois a água já começava a invadir o último pavimento da terceira classe, deixando esses passageiros sem saída. Às 14h23, os passageiros que estavam presos foram liberados, mas grande parte das pessoas a bordo já haviam morrido por afogamento ou por hipotermia. O desespero era geral. As pessoas lutavam por um lugar nos botes. Às 14h24, as luzes da segunda classe começam a piscar e a água invade a proa. Enquanto isso, o navio continuava navegando sem rumo algum pelo oceano, já que as máquinas não foram desligadas. E a popa do navio se inclina para este bordo. Às 14h25, a água invade o deck A e o primeiro pavimento da grande escadaria. Às 14h26, a primeira e a segunda classe se afundam por completo, deixando muitos passageiros presos. Às 14h27, um minuto antes dele afundar completamente, a água chega ao convés dos botes e começa a tragar o navio. Pelo menos 1.600 pessoas ainda estão a bordo do navio, pois não conseguiram infelizmente entrar nos botes. Às 14h28, o navio é engolido completamente e os passageiros que sobraram são lançados ao mar. Bem, a razão principal para o naufrágio do Lusitânia não foi o torpedo, alguns dizem, e sim o fato de que o seu comando, no desespero, não fechou as comportas estanques, além do fato de que o navio poderia carregar armas e munições. Dos 1.962 passageiros e tripulantes a bordo do Lusitânia, 1.198 perderam a vida. Como no naufrágio do RMS Titanic, a maioria das vítimas foi por afogamento ou hipotermia, pois a temperatura da água naquela área era muito baixa. As equipes de resgate conseguiram contar 764 sobreviventes, 3 dos quais mais tarde morreram de ferimentos sofridos durante o naufrágio. Entre eles, uma pequena surpresa: um marinheiro britânico chamado George Beauchamp já havia sobrevivido ao naufrágio do RMS Titanic. O naufrágio causou um verdadeiro protesto internacional, especialmente na Grã-Bretanha e em todo o Império Britânico, e também nos Estados Unidos, uma vez que 128 dos 139 cidadãos dos Estados Unidos a bordo, infelizmente, perderam suas vidas. Em 8 de maio, o Dr. Bernhard Denburg, porta-voz alemão e ex-secretário colonial alemão, publicou uma declaração na qual afirma que o Lusitânia carregava contrabando de guerra e também ele era classificado como uma embarcação auxiliar. Então, a Alemanha tinha direito de destruí-lo, independentemente de qualquer passageiro a bordo. Denburg reivindicou também avisos feitos pela Embaixada da Alemanha antes da partida do navio, além da nota de 18 de fevereiro que declara a existência das zonas de guerra, aliviando a Alemanha de qualquer responsabilidade pelas mortes de cidadãos americanos a bordo. Ele se referiu a munições e material de guerra declarado no Manifesto do Lusitânia e disse que navios desse tipo poderiam ser muito bem apreendidos e destruídos sob a regra de Haia. O almirante Alfred von Tirpitz afirmou que era triste que muitos americanos, em imprudência, apesar dos avisos do nosso embaixador, embarcaram nesse cruzador armado, carregando munições e morrido, mas
a Alemanha estava dentro dos direitos de afundar esse navio. De fato, o Lusitânia foi oficialmente listado como um navio de guerra auxiliar, e sua carga incluía cerca de 4,2 milhões de cartuchos de espingarda, 1.250 caixas não reconhecidas e 18 cases de fusíveis não explosivos, e estes foram abertamente listados como tal em sua carga. No dia seguinte ao naufrágio, o New York Times publicou todos os detalhes da carga militar do navio. O gerente assistente da linha Crane, Evan Winter, negou a acusação de portar munições muito poderosas, mas admitiu que estava portando munição para armas de pequeno calibre e que ele carregava munição por anos. Este fato não foi divulgado para o público britânico na época. O presidente Woodrow Wilson se recusou a declarar guerra imediatamente. Durante as semanas após o naufrágio, a questão foi muito debatida no governo americano e correspondências foram trocadas entre o governo dos Estados Unidos e a Alemanha. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, von Jacob, continuou a argumentar que Lusitânia era um navio militar legítimo, pois estava listado como uma embarcação mercante armada, usava bandeira neutra e recebeu ordens de correio de submarinos, em flagrante violação da regra do cruzador. Quase 2 anos depois, em janeiro de 1917, o governo alemão anunciou novamente que iria conduzir uma guerra submarina irrestrita. Isto levou a opinião pública do céu a um ponto crítico, e em 6 de abril de 1917, o Congresso dos Estados Unidos seguiu o pedido do presidente Wilson de declarar guerra à Alemanha. Em 2014, uma publicação de documentos revelou que, em 1982, o governo britânico alertou mergulhadores sobre a presença de explosivos a bordo. Os sucessivos governos britânicos sempre sustentaram que não havia munição a bordo do Lusitânia e que os alemães estavam errados em reivindicar o contrário como uma desculpa para afundar o navio. Os fatos são que há uma grande quantidade de munição nos destroços, alguns dos quais são altamente perigosos. O governo decidiu que deve informar as empresas de resgate desse fato, no interesse da segurança de todos os envolvidos. Lusitânia carregava oficialmente 750 toneladas de munição de espingardas e metralhadoras, 1.250 cases de projéteis de artilharia de estilhaços com as cargas explosivas carregadas, mas sem fusíveis, cargas propulsoras e fusíveis de artilharia para essas armas armazenadas separadamente. Um informante chamado Beasley afirmou que a carga que estava no navio incluía 46 toneladas de pó de alumínio usada na fabricação de explosivos e que esta estava sendo enviada para Woolwich Arsenal. Outro informante afirmou que a carga incluía 50 barris e 94 caixas de pó de alumínio, bem como 50 caixas de pó de bronze. Stephen L. Denver afirma que o Lusitânia também carregava secretamente uma grande quantidade de nitrocelulose, ou algodão de canhão, embora isso também não estivesse listado no manifesto da carga. Em setembro de 2008, 303 cartuchos de um tipo conhecido por ser usado pelas Forças Armadas Britânicas foram recuperados dos destroços pelo mergulhador Ewan McGarry. O naufrágio foi bombardeado pela Marinha Real. Isso mesmo. Isso foi durante a Segunda Guerra. E o mergulhador, nos anos 90, relatou que os destroços são como queijo suíço e o fundo do mar ao redor está cheio de minas não explodidas. Com isso, até mesmo o professor William Kingston do Trinity College, em Dublin, afirmou: não há dúvidas de que a Marinha Real e o governo britânico
tomaram medidas consideráveis ao longo dos anos para tentar impedir o que se pode descobrir sobre o Lusitânia. E até hoje ele tem muitos segredos. Falando sobre os destroços do Lusitânia, eles estão no lado estribordo, a um ângulo de aproximadamente 30 graus, em aproximadamente 93 metros de água, a 18 quilômetros do farol de Kinsale. O naufrágio está seriamente desmoronado no lado estribordo, devido à força com que o navio atingiu o fundo, juntamente com as forças das marés do inverno e da corrosão das décadas desde o naufrágio. A quilha tem uma curvatura incomum, que pode estar relacionada à falta de força devido à perda de sua superestrutura. A lagoa está reduzida com as chaminés ausentes, presumivelmente devido à deterioração. A proa é a parte mais proeminente do naufrágio, com a polpa danificada por cargas de profundidade. 3 das 4 hélices foram removidas pela Oceaneering International em 1982. Expedições à Lusitânia mostraram que o navio se deteriorou muito mais rápido que o Titanic, mesmo o Lusitânia estando a profundidade de apenas 93 metros. Quando contrastado com o seu contemporâneo, o Titanic, que descansa a uma profundidade de quase 4 quilômetros, o Lusitânia parece um estado muito mais deteriorado devido à presença de redes de pescas nos destroços, a explosões dos destroços com carga de profundidade e a várias operações de resgate. Como resultado, o naufrágio é instável e pode, em algum momento, desmoronar completamente. Houve comentários acadêmicos recentes explorando a possibilidade de listar o local do naufrágio como patrimônio da humanidade, sob a Convenção do Patrimônio Mundial, embora ainda existam desafios em termos de propriedade, porque, acredite ou não, os destroços do Lusitânia é privado, tem dono. Incrível, não é? Então agradeço a vocês por terem tido essa grande paciência de ter visto esse vídeo. É um navio que amo muito, espero que vocês gostem e deixem um like. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal.